Então agora, para a gente ver um outro exemplo, né, do uso das leis de Kirchhoff, eu vou pegar esse circuito aqui, ó, onde eu tenho um gerador ou receptor de 5 volts, um de 3 e um de 1. Não sei se é gerador ou receptor, o problema não fala nada. Tenho dois resistores aqui, ó, um de 1 ohm e um de 2 ohms. E aí o problema pede que eu determine quais são as correntes do circuito e, tá vendo um ponto X e um ponto Y aqui, ó? Uma outra pergunta é qual é a DDP entre os pontos X e Y, certo? Além de determinar as correntes. Então, veja, se eu pensar pela lei de Kirchhoff, primeira coisa que eu tenho, ó, eu tenho nesse circuito dois nós aqui, ó, ponto Z e o ponto Y. É um lugar onde tem 3 fios, outro lugar onde tem 3 fios. Então eu tenho dois nós. Ah, mas então não dá para simplificar e fazer uma ligação, né? Ver se tem um paralelo. Não dá para ver se tem paralelo, né? Ó, esse resistor não está em paralelo com ninguém. Esse cara aqui, ó, se ele é um gerador em paralelo com outro gerador, são de força eletromotriz diferente. Então fica complicado a gente fazer a força eletromotriz equivalente. Então, primeiro, eu não sei nem se é gerador ou receptor. Beleza, tranquilo. Quer ver como você faz? Ó, o que era a primeira coisa que a gente fazia? Corrente que chega num nó tem que ser igual ao que sai do nó. Então vamos marcar as correntes como a gente imagina que possa ser. Não precisa ser o correto, tá? Então eu vou pensar assim, ó, que a corrente parte, esse cara é o gerador, a corrente parte daqui, ela se chama I. Então ela vem, passa no ponto X, desce I. Quando ela chegar aqui nesse ponto Z, ou ela junta com uma que vem aqui da esquerda e as duas descem, ou ela vem e separa em duas. Eu vou fazer essa opção, ó. Vou falar que uma parte da corrente I desceu, é I1, e a outra parte virou aqui para a esquerda, é I2. Consequentemente, o I1 vem, vira e sobe aqui. O I2 está passando aqui no meio, vai chegar aqui. Então, aqui no ponto Y, vai juntar I1 com I2. O que acontece quando junta I1 com I2? Tem que dar o I. É a corrente que já tem naquele ramo. Ou seja, se por acaso, ao dar nome para as correntes, você vê que num trecho de fio, aqui no final ela tem um nome, lá no começo ela tem outro, fala, opa, alguma coisa deve ter feito errado. Então, se ela volta no mesmo fio, ela tem que ter o mesmo nome de antes. Pode ter feito curva, pode ter separado e juntado, mas se ela voltar no mesmo fio, tem que ser a mesma de antes, ok? Então, marquei as correntes. Então, a pergunta do problema, né, que era, determine a diferença de potencial entre x e y e as correntes, quer dizer que eu quero achar quanto equivale I, I1 e I2. Fiz um circuito simples, mas um circuito que você não poderia simplificá-lo por série paralela, tá? Então veja, leis de Kirchhoff, qual que é a primeira equação que eu tenho? A primeira equação é o que acontece com a conservação da corrente num nó. Essa é a primeira equação. O que chega nesse nó é o I. Tem que ser igual ao que sai desse nó. I é igual a I1 mais I2. Essa é a primeira equação. Segunda equação. A segunda equação, eu vou sair de um ponto e voltar naquele ponto. Por quê? Porque eu sei que se eu sair do ponto X e voltar no ponto X, a DDP vai ter que dar 0. Então agora veja, ó, que para sair desse ponto X e voltar nesse ponto X, eu passo a ter vários caminhos para fazer isso, tá? Então eu tenho, assim como no anterior lá, né, indicar qual é o caminho. Qual que vai ser esse caminho? Vou fazer esse aqui, ó, alfa. Passa só nessa parte aqui de cima, nesse sentido que eu marquei em verde. Então, percorrendo o caminho alfa, o que eu vou ter? Saio do ponto X, desço, tem corrente, tem resistor. Tem resistor R vezes I, 1 vezes I2.
a corrente é para a esquerda, eu também estou indo para a esquerda, então é positivo. R vezes I. 1 vezes I2. Chego placa grande positiva, 3 volts, mais 3 volts. Viro, subo o resistor, estou indo para cima, a corrente também é para cima. R vezes I, positivo, mais 2I. Venho, viro aqui para a direita, cheguei na placa negativa, menos 5. Tudo isso vai ter que dar 0. Agora, essa equação, ó, ela melhoradinha, ela ficaria assim, né? I2, 3, menos 5, menos 2. Jogo para o lado de lá, mais 2. I2 mais 2I igual a 2. Essa seria a segunda equação para eu usar. Mas essa equação, junto com essa aqui, ó, não mata o problema. Por quê? Porque eu tenho 3 incógnitas, mas só tenho 2 equações. Para resolver 3 incógnitas, eu tenho que ter 3 equações, tá? Então, qual que seria a terceira equação? A terceira equação, ela pode ser, por exemplo, de novo, ó, que você saia do ponto X e volte ao ponto X dando 0. Só que não no caminho alfa, um outro caminho. Então, que outro caminho que é esse? Vamos fazer, ó, do ponto X até o ponto X aqui por fora no circuito, ó, que eu vou chamar de caminho beta. Passar na parte de fora, não vou passar nessa parte aqui do meio, tá? Então, como é que vai ficar se eu for de X a X no caminho alfa? No caminho alfa não, desculpa, agora no caminho beta. Deixa eu levantar meu apagador, tá aqui. No caminho beta. Venho, desço, passando pela parte de fora. Ó, cheguei na placa grande, mais 1 volt. Subo o resistor, RI, 2I. Estou indo para cima, a corrente também é para cima, então é positivo. 2I. Venho aqui, placa pequena, menos 5 e chega no ponto X. Menos 5, aí tem que dar 0. Esse caminho, veja que ele é um excelente caminho, né? Por quê? Porque só tem um resistor, então essa é uma boa dica. Se você encontrar um caminho que só tem um resistor, passe nele. Porque o que aconteceu aqui, ó? 2i, 1 menos 5 menos 4, vai para o lado de lá mais 4. Então a corrente I vale 2 amperes. E ela deu positiva, quer dizer que esse sentido da corrente I está correto. Então esse cara aqui, a corrente sai da placa positiva, então ele é gerador. E as outras correntes? Olha, se o I vale 2, vamos jogar aqui em cima, ó. O que fica? Nessa outra equação, I2 mais 2 vezes I, o I vale 2, 2 vezes 2, 4, e 2 com mais 4 tem que dar 2. O 4 vai para lá negativo, e 2 é 2 menos 4. Foi negativo. Então o I2 deu menos 2 amperes. Qual que é a consequência? A corrente, se deu negativa, está no sentido oposto da figura. Aquele sentido que a gente marcou não está correto. Ou seja, a corrente não é aqui para a esquerda, ela é para a direita. Se ela é para a direita, então esse cara aqui também é o gerador. A corrente vai sair da placa grande, da positiva. Então esse aqui também é um gerador. E aí, consequentemente, veja, ó, o que acontece aqui, ó. Corrente I, que vale 2. Está calculada, ela vale 2. Ela é a I1, que eu não sei ainda, a I1, mais I2. Quanto que é I2? Menos 2, ó. Ah, mas o sentido não está incorreto? É, mas você está resolvendo um sistema de equações. Então, se você descobrir o negativo, coloque negativo na sua equação. Por quê? Porque você montou a equação pensando nessa figura, tá?
Então é essa a ideia. Menos 2 jogo para o lado de lá, mais 2. Então a corrente I1 vai valer 4 amperes. Ela deu positiva, sentido correto. Então se a I1 é positiva, ela é para cá, veja que aqui ó, ela é para cá, então a corrente está saindo aqui da placa negativa. Está saindo da placa negativa, então esse cara aqui ele é um receptor. Certo? E aí a última coisa a fazer, já que eu achei as correntes, eu tenho que achar DDP entre x e y. O que eu tenho que fazer? Igual fez aqui, ó, igual fez aqui. Só que eu vou sair do x e vou chegar no y. O resultado vai dar zero? Não, só dá zero quando você volta no mesmo ponto. Você vai de x até y e some as tensões que tem no meio do caminho de acordo com a sua figura. Ah, eu fiz e deu zero. Quer dizer que a DDP dá zero, mas ela não tem que dar zero já no início. Só tem que dar zero no início, você sai de um ponto e volta nele mesmo. Tá? Então veja, se eu saio de x e vou até y, veja, esse caminho que vem e passa aqui ó, pelo meio, vai ficar U de x até y. Quanto que é? Eu venho por aqui, estou andando a favor da corrente. 1 vezes I2. Positivo. Quando você vai substituir o I2, a gente sabe que ele é negativo. Mas se eu andei a favor da corrente, é mais RI. Chego na placa grande, mais 3. E aí eu já cheguei no ponto Y. Então esse é o resultado que eu quero. Qual é o U de x até y? 1 vezes I2, I2 é menos 2, mais 3. 1 vezes menos 2 é menos 2. Menos 2 com 3, 1. 1 volt é a DDP de x até y. Também, gente, ó, do mesmo jeito que foi para essa equação, por que essa equação foi boa? Porque a gente achou um caminho onde só tinha um resistor, só tinha uma coisa desconhecida, que era aquela corrente. Então já deu solução direto. Para ir de x até y, tem nenhum outro caminho melhor. Chegou, ó. Se eu posso sair do x e chegar no y por qualquer caminho, eu poderia ter vindo aqui por baixo, ó, de x até y. Eu venho, chego nesse cara, placa grande, positivo, 1 volt. Pronto. E já chego no y. Então, achei um caminho onde só tem um gerador. Olha, na verdade é um receptor. É um receptor e de x até y a diferença de potencial é de 1 volt, assim como deu aqui na equação. Mas tem caminho que você consegue determinar mais facilmente. Então essa é a ideia. A gente aprende a usar e tem que usar em vários exercícios. Vocês vão usar em alguns que eu vou deixar. Você aplica em vários exercícios. E aí muitas vezes você, ao resolver pensando no circuito de um jeito, se você pegar no dia seguinte, mudar as correntes, mudar a forma de resolver, você fala, nossa, ficou muito mais fácil agora. Só que você não sabia disso no começo. Então tem que exercitar a ideia das leis de Kirchhoff, corrente que chega no nó igual que sai. Tensão calculada de um ponto até ele mesmo tem que dar zero sempre, qualquer que seja esse ponto. E como que você faz isso? Sempre com um sistema de equações. Uma equação a mais que o número de nós. Então eu tenho 2 nós aqui, ó, ponto X não é um nó. Para ser um nó tem que ter 3 ou mais fios ligados num lugar. Então, uma equação a mais que o número de nós. Tenho 2 nós, então eu vou ter que ter 3 equações. Às vezes, algumas delas já dão solução sozinha. Às vezes não. Tá? A importância da lei de Kirchhoff, gente, é que ela te ajuda a resolver circuitos, mas ela tem um problema, é um método matemático, ou seja, você está fazendo sem pensar se aquilo dá para melhorar, dá para simplificar, dá para fazer uma série, um paralelo, tá? Mas ajuda bastante a resolver alguns problemas, ok? E para alguns tipos de problema não dá para simplificar série e paralelo. Esse é o único jeito para resolver. Muitas vezes quando você pega um software que resolve circuitos, o que o software tem embutido nele? Resolução de sistemas de equações. Ok? Então é isso aí. Um abraço. Fique em casa. Física em casa.